Steve Ball escala há 18 anos e conquistou alguns dos picos mais altos do mundo. Para mim, o ambiente da montanha é um lugar muito especial e bonito. Particularmente, o Monte McKinley é uma das áreas mais remotas do mundo. Foi uma das minhas ambições por muito tempo. Anthony Hollinshead é melhor amigo de Steve e seu parceiro de escalada há anos. Escalar é mais sobre ter confiança no seu parceiro de escalada. É fundamental saber o que o outro está fazendo. Nigel Vardy completa o trio. Esta é sua primeira expedição com eles. Tem muita experiência, mas nunca tentou uma montanha tão traiçoeira como o Monte McKinley. Às vezes ter confiança é um tanto difícil e tenho que dizer, Nigel, você consegue. Na verdade, era Steve quem tinha o sonho de escalar o McKinley. E, de verdade, talvez eu só tenha seguido ele. Seria a primeira grande expedição de Nigel. Então, acho que ele estava um pouco inseguro do que estava diante dele. Com o Nigel entrando, é óbvio que é. Acho que muda um pouco a dinâmica da equipe. Steve e eu estávamos acostumados. Subir e descer rápido, certo? Vamos tirar tudo que não serve e arrumar nosso kit. Como combinamos. Cheios de frufrus. As condições podem ser extremamente hostis nesta altitude. A equipe precisa ter certeza do clima antes de decidir subir para o topo desafiador. Senhor Jenson, o clima parece ótimo para as próximas 24 horas. Certo, base, boa noite. Satisfeito? Vamos ter um sono de beleza, hein? Ao infinito e além. Dia 18. Poxa, caras. Vocês deviam ter feito isso antes. É uma corrida até o topo. Finque a bandeira, tire fotos e desça de novo. Para chegar ao topo e voltar antes de anoitecer, tem que levar pouca bagagem. Eles deixam a barraca e a maior parte do equipamento para trás. A subida para o topo é cerca de 1.200 metros daqui, talvez mais, e é muito para esta altitude. Então tem que levar pouca bagagem e descer antes que escureça. Agora eles enfrentam uma das partes mais difíceis da escalada. Steve estava assim, vamos com isso. E lá foi ele. Nos estágios iniciais, não estava indo nada mal. Mas, conforme o dia avança, penso que estamos indo bem devagar. E precisamos continuar um pouco mais rápido. Demoramos tanto para passar aquele trecho, o tempo estava passando rápido. Após horas de escalada árdua, a equipe já está atrasada no cronograma. Agora eles chegaram a uma área conhecida como campo de futebol, um planalto plano logo abaixo do topo. Mas o clima está mudando. Enquanto caminhávamos pelo topo do campo de futebol, o vento começou a aumentar bruscamente. As temperaturas caíram a cerca de menos 50 graus centígrados, com o vento uivando pelo topo a cerca de 113 km por hora. Cada passo é exaustivo. Você está quase engatinhando para proteger o rosto do vento. Pode ser como levar pedradas de granizo, ervilhas congeladas, se sua pele estiver exposta.
O clima no Monte McKinley é um dos mais imprevisíveis do mundo e pode causar congelamento fatal em segundos. Nós já estávamos escalando há 17 dias, o que significa que já não havia muita gordura sobrando, que é o que se precisa numa situação assim. Essas condições são muito difíceis para todos, mas para um, está se tornando demais. Não me dei conta do quanto Steve estava congelando. Steve estava congelando de frio. Eu estava quase apagando. Estava tremendo. Meus dentes estavam batendo, meu pensamento mais lento, eu estava ficando letárgico. Steve, quem lidera a equipe, está começando a sentir os efeitos da hipotermia. Ele está literalmente congelando até a morte. Eles estão a mais de 5.800 metros e a temperatura está despencando. Em tais altitudes, o impacto de uma tempestade inesperada como esta é devastador. Steve está sofrendo muito. Anthony e Nigel sabem que precisam tirá-lo do frio congelante. Precisamos procurar abrigo! Ir para um lugar seguro! Achar qualquer lugar para se esconder lá em cima é muito difícil. Você está mesmo por sua conta. Ei, olha ali! Pela graça de Deus, encontramos uma fenda na base da montanha. Minha nossa. Que isso? Que frio. Muito frio. Nossa. Era o vento nos matando. E quando entramos, não vou dizer que estava quente, mas estava mais quente. Nossa. Deus, por favor. Que frio. Muito frio. Nossa. À medida que o frio se alastra, sua mente vai desacelerando, as reações ficam mais lentas, o pensamento vai tornando-se mais lento, e então você passa a depender dos outros para cuidar de si. Urgente. Preciso que me abrace. Preciso que me deixe quente. Steve me pede para abraçá-lo. Manter ele aquecido mesmo. Se você contar isso no clube de escalada, você está morto. Tudo bem. Tudo bem. Anthony estava conversando bastante com Steve. Acho que isso talvez venha do fato de que eles já eram grandes amigos. Eles se conheciam há muitos, muitos anos. E Anthony não ia apenas deixá-lo ir. Tô com sede! Sede! Você pode pegar gelo? Vamos ver o que temos aqui. A desidratação é um problema gravíssimo. A equipe se dá conta de que deveria ter trazido seu equipamento. Não parecia tão ruim. Devíamos ter levado um fogão para aquecer a comida e ter algo quente para beber e comer. Tá tudo bem, amigo. Tudo bem. Mantenha a calma. Estou aqui, ok? Temos que chamar ajuda pelo rádio. Peça a eles por ajuda. Nunca vamos conseguir descer com Steve sozinhos? Não assim. Não temos escolha. Ele ainda está tremendo e se mexendo. Isso é ótimo. Nigel e Anthony sabem que Steve gostaria de continuar, mas agora irão decidir se devem cancelar a escalada e enviar um pedido de ajuda. Era muito difícil decidir fazer o chamado de emergência. Do Alasca, a cerca de 100 quilômetros da cidade mais próxima. E o bote aí? Tá quase lá. O café tá aqui. Neil dirige uma empresa de gestão predial. Já Blake é médico. Eles tiraram uns dias para ficarem um tempo juntos. Eu comecei a fazer mochilão com meu pai desde bem pequeno. Acabei gostando. Ele me ensinou a aproveitar a natureza. Não é lindo, pai? É. E bem longe de Oklahoma. Blake e eu somos grandes amigos. Conversamos todo dia e trocamos experiências. Ele sempre foi um bom rapaz. Blake planejou o passeio de bote como um presente para o pai,
para celebrar uma ocasião especial. Eu preparei esse passeio que ia até os limites do Ártico. Era um presente para os 65 anos do meu pai. Por mais que Neil esteja animado para ir, ele sabe que será desafiador. Ô pai, Fala. uma ajudinha. Ok. Seu desejo era que Blake reservasse um passeio em grupo para eles, mas Blake tinha outros planos em mente. O Blake é bem cabeça dura. Então ele virou e falou: a gente não quer desse jeito. A gente precisa ter mais liberdade. Quando ele soube que eu tinha decidido, não tinha muito que ele pudesse fazer para eu mudar de opinião. Tudo bem? Sim. Teria sido até legal ver outra pessoa puxando esse bote. Para, pai. Você queria estar com 10 estranhos e um guia turístico? Sinceramente, sim. Eu nunca quis ir. E ainda não quero ir num passeio guiado. Tudo pronto. Era uma experiência que eu queria ter com meu pai. Só a gente. Vamos, pai. Tô vendo se tá tudo certo. Onde eu enfiei o isqueiro? Tá aqui. Repelentes. O bom e velho repelente de ursos. Praticamente em qualquer lugar do Alasca você pode encontrar diversos tipos de animais, incluindo ursos. Então você precisa estar bem preparado. O Parque Nacional Gates of the Arctic é impressionante, mas também muito perigoso. Lá se abrigam centenas, mas nessa época do ano, alguns trechos ainda estão congelados. Quanto mais a gente avançava, mais a gente encontrava gelo. Não parece que vai melhorar. Você acha que a gente devia parar? A correnteza vai ficando mais forte e Blake tem mais dificuldade para controlar o bote. Ficava tentando olhar a cada curva para descobrir qual caminho a gente devia tomar. Foi quando eu descobri que, na verdade, a gente não tinha como escolher. Agora, eles estão à mercê da correnteza. Vamos ter que atracar o bote. Tô tentando, mas não consigo desacelerar. Tá muito rápido. Desacelera, Blake. Segura, pai. Meu Deus! Foi um momento de puro pânico e aconteceu muito rápido. Blake provou que seu pai estava errado. Com o rio superado, a caminhada até Battles deve não ter grandes obstáculos. No acampamento, Neil, de 65 anos, está faminto e cansado. Mas não pode parar. Blake está com o único isqueiro, então Neil precisa manter a fogueira acesa. É sua única fonte de calor. E também sua única arma contra os ursos. A maior dificuldade de manter a fogueira acesa foi principalmente ter que caminhar usando apenas meias impermeáveis em um terreno extremamente rochoso. Neil espera que a fogueira seja suficiente para manter os ursos e lobos longe, mas ele também grita para tentar impedir os ataques. Tem alguém aqui? Eu sou um cara legal. Apesar dos desafios, sua grande preocupação é o que o seu filho pode estar enfrentando. Eu estava bem preocupado com o Blake, com o que ele podia ter encontrado. Assim como o pai, Blake está tentando afugentar os predadores cantando em voz alta.
Ironicamente, a maioria das músicas eram sobre alces e ursos. I went out walking in the woods one night, all alone, pale moonlight. I hid myself in a tree up high. You see what I... De repente, Blake está frente a frente com o urso pardo. Um urso pardo pode arrancar sua cabeça numa só mordida. As garras desse animal podem te rasgar sem esforço nenhum. Não dá pra brincar. O urso está um pouco longe, mas até mesmo um simples ruído pode atrair a sua atenção. Com certeza a minha adrenalina disparou quando vi ele. Blake não pode fazer barulho. O urso está mais próximo. Deu muito medo ver ele. Estava perto até demais para o meu gosto. O urso ainda não notou sua presença, mas esse animal tem um olfato 100 vezes mais apurado que o do ser humano, podendo farejar uma presa a mais de 3 quilômetros. A única coisa que eu encontrei foram aranhas, então eu esmagava elas e comia. Porque eu imaginava que se eu encontrasse uma boa quantidade delas, poderia me nutrir. Mas as que encontrei acabou não sendo suficiente. Não me deu nenhuma energia. Eu acordei com pancadas de chuva caindo no meu rosto. Fiquei preocupado com meu pai, porque ele ia pegar chuva também. E já não tinha mais o isqueiro se a fogueira apagasse. Na estação chuvosa, as tempestades podem ser intensas. Se a fogueira apagar, Neil pode ser atacado por ursos ou sofrer hipotermia. A possibilidade de chuva trazia à tona um grande problema. Se apagasse a fogueira, não ia ter como eu acender de volta. Então era o que eu tinha que evitar de acontecer. As nuvens de chuva se afastam. Neil precisa enfrentar sua primeira noite sozinho, em uma selva repleta de predadores. Como todo mundo sabe, se você fizer barulhos na selva, isso pode te ajudar a afastar os ursos. Eu gritei muitas besteiras só para fazer barulho. Um dia a gente estava conversando sobre nossas paixões e eu perguntei a ela se pudesse ir a qualquer lugar do mundo, qual seria? E a Amazônia foi o número 1 para nós dois. Dave e Crystal não estão mais juntos, mas são amigos. Não tinha ninguém com quem eu preferisse ir além dele. Dave sabe que Crystal está em uma luta grave contra a depressão. Na época da escola, que foi quando conheci o Dave, passei por um período muito ruim de depressão. Dave acha que esta viagem será boa para ela, mas ele também está com uma esperança secreta de que talvez ela reacenda o romance deles. Ela foi o amor da minha vida. Ainda imaginava passar o resto da vida com ela. Então o caminho desaparece completamente. Pela primeira vez, eles percebem que não estão mais na trilha. Nessa hora. Foi nessa hora que eu não sabia o que fazer. Estava realmente preocupada. Vamos olhar o mapa. Esqueci o mapa na cabana. Esqueci o mapa em cima da cômoda na nossa cabana. Dave.
Olha, eu consigo lembrar, prometo. O mapa que Dave deixou para trás era um esboço desenhado à mão da área. Ele se lembra de que ele mostrava a cabana na parte inferior, o que normalmente indicaria que ficava ao sul. Trilha branca. Mas o mapa não está desenhado de forma usual. Para voltar à cabana, eles na verdade precisam ir para o norte. Se nós andarmos para o sul, deve ser o caminho de volta. Tem certeza? Tenho certeza. Prometo. Ok. Vem, vamos? Ir para o sul é a pior decisão que Dave pode tomar. Seguindo esse caminho, o que os espera são milhares de quilômetros de floresta tropical inabitada. Exceto por animais, muitos deles altamente perigosos. 2 horas depois, estão se preocupando. Por aqui. A gente já estava andando há muito mais tempo do que deveríamos. Já devíamos ter voltado há um tempo. Eles não têm mais muita luz, pois logo irá anoitecer. Eu não ia ficar na floresta. Precisávamos encontrar o caminho de volta antes de escurecer. Eu tinha certeza que assim que começasse a escurecer, a gente não conseguiria continuar. Conforme a noite cai, qualquer chance de encontrar a cabana hoje desaparece. Foi a primeira vez que começamos a ficar em pânico. Que horas são? São quase 6. Já era pra ter voltado. Já era pra gente ter chegado. Eu sei, eu sei. Eu não acho que ele queria lidar com aquilo. Ele não queria lidar nem mesmo com a necessidade de pensar que a gente ia dormir lá. Eu estava frustrado comigo mesmo. Me sentia responsável pela gente ter se perdido e queria encontrar o caminho de volta. Cristal, você sabe, né? Vamos ter que dormir aqui. Sim. Escolhemos um lugar para ficar, uma área desmatada, e sentamos para esperar a noite passar. Cris, eu sinto muito por isso. Eu devia ter. Tudo bem. Você me compra uma cerveja quando voltarmos e ficamos quites. Ok? Ok. Mas ambos sabem o quão vulneráveis estão. A floresta é cheia de predadores noturnos. Muitas das cobras venenosas saíam pela floresta à noite, assim como as onças. Nós não tínhamos muitas opções para nos protegermos. Dave e Cristal só conseguem pensar em uma coisa. Será que eles conseguem sobreviver aquela noite? Cris, tem alguma coisa aqui. A Amazônia à noite é um lugar apavorante para se estar. Dave e Cristal estão totalmente indefesos, sem nenhuma maneira de se protegerem dos predadores. Não íamos dormir de jeito nenhum. Íamos ficar acordados. Se acontecesse algo, estaríamos prontos. Cris, você ouviu? Dia 1. É aqui, em um dos trechos mais isolados do rio, que 2 amigos planejaram uma viagem de pesca de um fim de semana. Arthur Taylor e Alistair Gallatley se conhecem há mais de 25 anos. Os nossos filhos cresceram juntos com o Alistair. Basicamente, o Alistair é parte da família. Ele é um cara muito bom e uma Cris e um amigo ótimo. Nos conhecemos há muito tempo. Passamos muito tempo juntos. Íamos bastante pescar. Onde põe a rede de pesca? No lugar de sempre. Como experientes guias de safari, eles viveram e trabalharam ao longo do Zambeze por grande parte de suas vidas. E o mais importante, não é? Então, bora pra água?
Juntam-se a eles a esposa de Arthur, Faye, e os pais dela, Clive e Brenda. São professores aposentados e vieram da Inglaterra. Mudou de ideia? Não, vou ficar por aqui relaxando e lendo meu livro. Ambos viveram entre idas e vindas à África ao longo dos anos. Esta é a última chance para todos eles saírem juntos no rio. Amanhã, Faye e Arthur precisam buscar seus 2 filhos no internato. Mesmo tendo passado muito tempo na natureza, Brenda não está muito interessada na ideia de ir pescar. Acho que minha mãe estava ansiosa. Brenda! 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 Vem, segura a minha mão. Cuidado. Foi um tremendo estrondo. Eu estava na água. Acho que meu subconsciente estava dizendo: é isso, é o fim. Foi só quando eu fui puxada de volta à superfície que me dei conta do que realmente havia acontecido e o que tinha me atingido. Eles sobreviveram ao ataque dos hipopótamos, mas agora estão em um perigo ainda maior. Eles viraram em um dos rios mais infestados de crocodilos do mundo. Eu pensava nas minhas pernas e pés debaixo da água. Isso me dava um arrepio, pensando que a qualquer momento nós seríamos atacados por um crocodilo. Clive observou sua esposa Brenda sendo puxada para debaixo do rio infestado de crocodilos. Ele não faz ideia se ela está viva ou morta. Brenda! Brenda, onde você está? Embora Clive não consiga ouvi-los, sua esposa, junto com sua filha Faye, o marido dela e o melhor amigo deles, emergiram todos debaixo do barco. Brenda! Mas o perigo imediato para o grupo não são os crocodilos. A corrente era tão forte naquela parte do rio que nos arrastou para debaixo do barco. O Zambezi é famoso por suas correntes imprevisíveis e incrivelmente fortes. Todo ano, muitas pessoas se afogam em seus redemoinhos e turbilhões. A única coisa em que pensei foi no fato de que meus filhos poderiam estar comigo e que eu os teria perdido, porque eles teriam simplesmente sido jogados para fora do barco. Sabe, eles teriam apenas desaparecido. A Brenda precisava de ajuda. Ela estava gritando e se debatendo. Vem! Mãe, aguenta firme! Ela obviamente precisava de algo para se segurar. Ela tinha engolido muita água e estava ofegando por ar, meio que se apoiando em mim, para que ela pudesse recuperar o fôlego. Eu pensei, mãe, você está me afogando. Tô me afogando! Vem, eu ajudo! A correnteza era tão forte que estávamos sendo levados. Foi incrível que Arthur estivesse lá no momento certo. De alguma forma, ele conseguiu segurar nós duas. Estávamos sendo levados todos juntos. Nós basicamente nos seguramos uns aos outros. Foi muito difícil nadar contra uma correnteza tão forte. Faye,
O barco ficou preso no meio do rio. Tenta ficar calma. Clive e Alistair conseguem se agarrar a ele enquanto a corrente leva os outros rio abaixo. Não podíamos fazer nada. Nós sentamos na frente do barco e só assistimos. Não sabia para onde estávamos indo, apenas que nós estávamos sendo levados. Começou a trabalhar com o pesquisador marinho David Tomlinson. Ele estuda os oceanos há quase 30 anos. Comecei a mergulhar em 63 nas Bahamas. Tive a sorte de poder estudar grande parte dos oceanos e ver coisas que pouquíssimas pessoas têm acesso. Oi. Olá. Tudo bem? Tudo. Stephen, Peter, essa é a Melissa. Prazer. Vamos pro cavate? Sim. Tá bom, pode subir. O Cavate é um vulcão oceânico que David estuda há muitos anos. Após essa erupção que ele conseguiu filmar, o vulcão desapareceu da superfície. Agora ele quer estudar o vulcão submerso. Nós 4 partimos e as condições estavam ótimas. Não tinha o que dar errado. O local do mergulho fica a 30 quilômetros da costa. Melissa nunca mergulhou em um lugar tão remoto. Eu estava empolgada e tranquila com o mergulho. Foi só no caminho que comecei a pensar, nossa, a gente está no meio do nada. Então, quando a gente chegou no local do mergulho, tive um mau pressentimento, sabe? Eu pensei, isso tá estranho. Tá bem? Sim. Bom, acho que estou um pouco ansiosa. Por quê? Fiquei com um pouco de vergonha de falar que tinha medo de tubarão. Não queria que ele soubesse. Não se preocupe com os tubarões. Eles têm mais medo da gente que o contrário. Não sei, não. É sério. Eles raramente chegam perto da gente. Só se você estiver nadando na superfície, tipo um surfista. Daí pode ser que eles apareçam. Mas embaixo d'água não tem com que se preocupar. Pode fechar? Eu não teria medo de tubarão. O que dá medo mesmo é nadar por cima de um vulcão. Naquele dia, eu vi coisas que jamais tinha visto na minha vida. Foi incrível. A gente atravessou uma área cheia de luz, parecia até um sonho. Teve uma parte que a gente ficou cercado de bolhas de ar que saíam do cavate. O vulcão está em uma profundidade que fica fora do alcance dos mergulhadores. Tudo que conseguem ver são nuvens de dióxido de enxofre que sobem na direção deles. Era uma cena celestial de tirar o fôlego. Após 30 minutos, os mergulhadores emergem. Foi incrível, não foi? Foi maravilhoso! O tempo mudou drasticamente. A nuvem escura que David tinha avistado antes chegou até eles. O mar tá agitado agora, né? Sim. Olha! O barco tá a quilômetros de distância. A correnteza deve estar bem forte. Oi! Aqui, gente! Aqui! Atrás de vocês! Aqui! Eu lembro de pensar, bom, não deve ser nada. Poderia ser ansiedade minha, porque eu não via a hora de chegar no barco e me aquecer. Mas eles não viam a gente. Estão com o motor ligado, por isso não ouvem a gente. Desliga o motor! Desliga ele! Desliga! Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau! É incrível. Que lugar incrível.
A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu? O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoep. É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. A trilha terminou e então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria. Era realmente íngreme. Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando. Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Deve ser aquelas rochas que o Lawyer falou. Mas em algum lugar, eles se perdem completamente. Ao invés da rota segura que estavam esperando, chegaram a um precipício de 60 metros. Não vimos nenhum jeito de descer. É um beco sem saída. Não tem como descer. A água deles acabou. O líder ficou para trás e os 3 garotos de 15 anos estão sozinhos. Sua tentativa desesperada de chegar ao Rio Colorado terminou. Este é o limite. Eles chegaram a um beco sem saída, uma queda abrupta de 60 metros. E agora? Não sei, Mark. Nada, eu acho.
O rio está fora de alcance. Não fazia ideia de para onde estava indo e não sou alpinista nem nada, mas decidi que não podíamos ficar ali. Peguei minha mochila e joguei do penhasco, sabe? Eu tinha a esperança de que conseguiria descer para pegá-la de novo. Mark jogou sua mochila lá embaixo e disse: é isso que temos que fazer. Tentar descer o penhasco íngreme no seu estado enfraquecido é quase suicídio. Mas Mark está decidido. Ele vai descer ou morrer tentando. Vamos lá. A gente tem que descer. Mesmo para escaladores experientes, essa seria uma descida perigosa. Mas Mark não tem cordas e nunca escalou em sua vida. Pessoal! Vocês conseguem! Vamos. Achei que íamos morrer mesmo. Para mim, a morte ia acontecer. E parecia que qualquer coisa seria melhor. Mesmo que fosse um plano absurdo. Tudo bem. Ei, Dave. Como vamos subir depois? Pros outros. Sabíamos que seria difícil demais voltar ao topo disso. E naquele momento sabíamos que não tinha jeito. Não conseguiríamos voltar com água para eles. Mas os garotos não têm escolha. Nós descemos aquele penhasco, que me assustou muito. Porque eu sabia, se qualquer um de nós caísse, morreríamos.